Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meus irmãos. Irmãos, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala e bênçãos seja para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hoje, o canal Nislam encontra-se no bairro de Xanganan, onde veio fazer uma visita uma das madraças da cidade que consideramos quase esquecida. E por lamentação do professor, que não tem visita e tudo mais, nós pensamos hoje em vir nesse local para podermos dar um olhar e convidando também alguns irmãos que estão interessados em ajudar o Islã e os muçulmanos a alavancar-se, também mostrar os seus interesses para este lugar. Então, a madraça encontra-se nesta casa que nós cá estamos prestes para entrar e, como eu disse para os irmãos que estão interessados, vamos entrar juntos para podermos apreciar a madraça, como é que ela funciona. Como estamos a ver a casa onde funciona essa madraça, denominada de nome Madraça Nur, é um lugar onde as pessoas, alhamdulillah, estão interessadas em poder aprender o Din, mas as condições são precárias, como estamos a ver neste momento. É uma madraça que funciona a partir do tempo depois de Fajr, vão um outro turno às 7 horas, e outro turno vai entrar também 14 horas, e saindo 16 horas tem um outro turno também que passa a entrar 17 horas depois de Maghrib até o Isha, tendo apenas um único professor com um número total de 150, aproximadamente 150 alunos. Vamos apreciar ainda mais o lugar, o cantinho, onde tem outras pessoas, e apreciamos também as condições que se encontram as crianças e como eles sentam. Primeiro, adiantar que muitas vezes, quando estão os alunos por completo, porque hoje não temos o número total dos alunos, eles têm aproveitado esses utensílios aqui para poderem estender, para se alocarem, para encarar os seus estudos. E também o número, aliás, o lugar onde os alunos têm estado para se juntar, para poderem também aprender, é mais ou menos esse lugar, como estamos a ver. E, na verdade, irmãos, é aquilo que nós dizemos, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre disse: "Man lam yahtam bi amri al-mu'minin falaysa minhum." Aquela pessoa que não se interessa, não se importa com a preocupação dos outros crentes, então essa pessoa não faz parte dos muçulmanos. Por isso, irmãos, convidamos nós a todos os irmãos para poderem dar o seu máximo, o apoio. Estamos a falar de livros, estamos a falar de esteiras. Se Allah também facilitar, nós dizermos vamos dar espaço também, é preciso mesmo dar essa ajuda, porque Allah subhanahu wa ta'ala deixou muito claro para nós, quando Allah diz: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Quando aquelas pessoas que adiantarem o bem que eles tiverem, se for uma boa coisa, inshallah, irão encontrar perante Allah subhanahu wa ta'ala mais e mais melhor que aquilo que as pessoas tiraram. Portanto, pedimos aos irmãos, toda aquela pessoa que está a assistir o nosso vídeo, 1 centavo, 5 meticais, 20 meticais, faz diferença no seu dia ou no seu, dentro do seu apoio. Então pedimos aos irmãos para apegarem nessa nossa ideia e ajudarmos esses nossos irmãos, mas quando isso ainda não conversamos, ou iremos acompanhar ainda aquilo que é uma pequena conversa com o professor, assim como o pai do nosso professor, que tem estado aqui dia após dia acompanhando essas dificuldades que os alunos e os professores aqui têm vivido. E, inshallah, como é sabido que a língua materna não estou bem avalizado, vou convidar a um dos irmãos, e nosso irmão Musa, para poder conversar aqui com o nosso pai e nos falar das dificuldades
e o que é que tem feito mais ou menos para poder ver a sua madraça a ir em frente, uma vez que a madraça está a funcionar há 20 e tal anos, apenas o nosso professor é que pegou há pouco tempo para poder ainda dar continuidade e suceder o nosso pai, porque as tantas também por causa da idade. Por isso, deixo o nosso irmão Musa para poder conversar com o nosso pai. Fadhil, irmão. Jazakumullahu khaira, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa o nosso ustaz. Basi asalongwa sijangu mpiganile jumla tulia kuno ku nzinda wa kushanganani mtauni jechinga tuisha kuno kukumanya madrasa gakurewera 24 sobre 24 kuiganya ngani ja Allah subhanahu wa ta'ala. Basi pangaka wapa tuji kukunguluka ni baba wa kutama kuno kulutenji kuno ni pelaga mustazi jumpepe jukulonda zingani jadini. Baba, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Baba, mimi alhamdulillah tudishene kwa daje. Alhamdulillah senen. Baba, ukuika kwako. Amin. Basi twajibike ngani jakuti kwa na madrasa akuno kusera kushanganani kuno. Basi kuika kuti tugamanye tugabika ni senene naga kurewe raudi madrasa ga. Alhamdulillah kuyamishila Allah subhanahu wa ta'ala mudinda ijeleji jankoboshere koboshila Mtume sallallahu alaihi wasallam wati al-muslimu akhul muslim. Silamu nongo jawo silamu ni wewana futo jejinji nobe kupitilaga madrasa ga eya nambo soni madrasa ganga wagatandide lelo gatandite pananda ayi komboleka kuti tuitende 2021 kana mpaka ya lelo jino 2021 eya 2021 pakana mpaka lelo jino tuni kutenda tuni kupitidisha kuzioma. Okay. Ligulo kundayi liguloni kundayi uza uchini ukuwaga ngani ja itabu. Okay. Ngani ja itabu giliji ngani je kulungwa nobeje tukulagaga ni wanasheo na mbuzoni kupitilaga cha kulungwa bitu wa kutuka muchiriaga mundayi jine kutuka muchiria ba kuwa kulongolela ku dini eti akuza aga alhamdulillah ngala mbuzi akuza agamba kupita ni kuiona katikati ja bantu mpela manja ba marle wala shahayuba alhamdulillah manja shadamu manja shabdalla akunukuno akumanyi. Kusa uchi welewo nditujine ndaye nagali akukweshele tukusa apeleka gauza uchi kuti wakuno tukuzimani gauza uchi wanti tukatoza uchi wanti eya yele niye tukuzimangana nayo moya kutamila ni mwakuionela yanyoweni je manja ni penyishile ngoma kama wakuleka yejinji nobeyo tukusa adandawela gakondi sangu je itabu. Okay. Gongo kupika naga kuti ata nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam panda ije wajala gakungondo wajaulaga nambo wajigalaga siraha yani chini chako cha kukamula kuti ninaga pakubandikana nabo bo mundu jula akamwile kunzalaga ya kutenda nanga yikomboleka pana cha kutendela chako ni waba tukuzala malwega Allah ndayijili jose diguloni kundayi nambo chipangizo cha kitabu chikuba cha kuzauza kuchipata mulizukulya lero jino manja kwa naambia bandu akupata ambia nambo ya kutipaka karume je kitabu ikuba ya kuzauzia ni wo kuti tukwabendaga kuti asa kulongo balipo kulongola pa dini wapele meso geleu akawaga ni kutoka mwishiria itabu ti iwe jine nkukamula mazengo pa kwa jigani chili abantu. Mashallah. Bari we baba tupikeni. Amin. Zambano chiwori chini cha mpatu tende akuti nga ashakulungwa pelaga wadini kumuzi kwetu kuno akumwa kumanyi nope na kuikaga kulola mazengo gakwenda uli akuikaga mwanda ejele ukapena wakuzozoa kubaga mushaka akutendaga mushaka shantundu kombeleka kupita kampebe o kapena kawiti basi. Okay. Basi bele bangadi chikamuzu chini roni itabu ni motu kombeleka chaka cha tundu choni kumala ata chitabu ngashiona sambano churu chini tupikena kutikwana ndavi ziyejinji zya wandu wakuzioma pelaga kwana baada fajr tukwete mpaka asir tukwete mpaka deposit de insha momwelemu wadimu wadingo tukwete akamula ge mazengogo kamola kweleko mazengo gaga une mumelele unejo ni junkulungwa kweni ni
juanaga tandite mazengoga sano komundi na imanyi kuti nabi mu Islamu atite kulaga kumbilaga mitume babendaga duwaja kuti unengwete mwanache na nguzoni mwanache yugali jimwanache mpelaga ya kutenda kune ni kuti ya kuzomeza ila unejo nguzomeza na mboza mpane jino nga nguzomeza no beneji akukamula mazengo mwanache ejo na mwana maustazi baidi bakuombole kaga kamuzi ananawo mazengo kuzebesa uneni ngamba kulolela kuti anabeba yikwenda yabi yikuti yabi ukamushirya reforsu wabaye kuti naga uni aswadaka tulijaria kuti kombole ka uni ulungu kunyigala nambo aishi ndu yayi ababa mpaka kombole kushiriri mpela mautendaga mundu mbia nakwete mbia kunjigani agane mwanache jwao mpela gano mbedini kunjigani aga mwanache kuti alhamdulillah unatandi kuwa lelo mashallah mwanache juu na nilele padini yani kuzeza dini mashallah bari otutenda jazakumullahu khaira tuvikeni ngatu kuti tukamushizi nambo tuwe chiti tupeleke kwa wandu wa Islamu kuti ajikamushire dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ligongo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubalighu anni walau aya baadhi mungamushire kuiganya ngani jaone antaji kawidi pewa dimpepe baadhi ashalongwa chinjangu nkutupika ni lajuno ndai juno wotukuti tudi ku madrasa Nur avano panzinda washanganani madrasa gano gakurewera 24 sobre 24 nambo kwa na irauzi jinji ya kutuwachelaga kuitabu tukuroga kwa na itabu ya fiqh kwa na itabu ya Qur'an pela garoni itabu ine ya kurashigwa kuti wanacha dijiganye akata kwa na itabu ya aqida basi mwempantende uvande wakamuchiria au achitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala sasa rondi kukamushiri Allah subhanahu wa ta'ala sankamushiri paume wenu basi ngani sinajuja shiri kwa usta kuti tuvikane kunguka kwa wakuromeria wako no shemwadimu wako no wakukamala mazengo ga 24 sobre 24 pauti baba wazano ni akurile apumulizano aiwone kuti mwanache juu anajukuroya raudi bari achalongwa chinjangu tutreje kuti ikurozegwa itabu ya kuti wanache kapena nona mama alijiganye dini ligongo dini ja kurozegwa namba kuti dini jaji jiwe jidinkuzewera chenene ikurozegwa kuti mmoja wa chimwene alongwa njangu ntende upande wakamuzria ajidini jaji mwe kukamuchizria ni makobeli genu pangadi chichipunguchi kukamuchizia kapena ni itabu ngatu kwamba kuti nyisinaguma kobiri genu kombole kamukuti okani kuja kuruma itabu nikuikana itabu wetu kutaka kuti mojo ntende upande wakamuchiria dini ya Allah subhanahu wa ta'ala rono bishinka muchiziepo mpangadi ipunguchi kapena igambe jikuonjeshe rive basi kutinka muchirie tuleshe parodape numero ja kuti mwempantende kanalizasau ja kuti itabu yo kapena kaswada kakenu kaishe kwa kunu madrasa kuno nikatende mazengo basi pakumadiria shinabe malowega shindu misri malowega roni kwa usta shadali kuti atuzadile ya kuti kutewera gono madrasa gano kwa shemwadi mwampe waku madrasa kuno usta eu devolvo a palavra para si para com que possamos aperceber melhor do nosso querido professor. Jazakumullah khairan. Agradeço mais uma vez por a intervenção do nosso irmão Musa e pronto, era a vez do nosso pai e desta vez nós vamos conversar diretamente com o nosso professor, o herdeiro, como segundo o nosso pai, como queremos perceber como é que ele tem trabalhado e quais são as dificuldades. Irmão, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é o nome? Eu chamo-me Cássimo Santos Menino. Mashallah. O Cássimo Santos Menino. Professor? Dou aulas aqui de madraça, quase... Madraça, nome da madraça? Dou aulas nesta madraça Nur e quase todos os kitabs, inshallah. Sim, sim. Dá aula madraça Nur de Xanganani, não Nur de Namakula. Né? Nur, madraça Nur de Xanganani. E segundo
o momento em que você, desde, posso dizer, o momento em que você está nessa madrasa, quais são as negatividades ou então positividades que tens encontrado durante o seu percurso da madrasa? Jazakallahu khair. A positividade que eu encontro nesta madrasa, apesar das dificuldades que nós temos, é que Allah subhanahu wa ta'ala sempre tem ajudado a alavancar, a evoluir para frente. Desde este ano que se falou da fundação da madrasa até quando eu iniciei a aprender, as dificuldades que eu encontro quando dou aulas é que num só tempo tenho que dar aulas a alunos da primeira, da segunda, da terceira. E um número muito mais elevado. Às vezes até estudamos por escala. Não é possível todos ir estudarmos todos os livros num único dia. Às vezes escalamos por causa da demanda dos alunos. Por isso temos que dividir. Então esta é uma dificuldade. Outra dificuldade é que nesta fase que eu estou, é uma fase de refazer a vida, posso dizer. E se eu dou aulas às 5 até às 6, sai este grupo, entra um outro grupo de manhã, que é este que aqui conseguimos ver, das 7 às 10 horas. Daí entramos às 14 horas para 17 horas. E daí entramos às 18 horas. Quer dizer que nem um pouco de tempo para poder procurar uma outra coisa para poder se ajustar, já que sendo a pessoa casada fica muito difícil. Mas esta dificuldade é pessoal, mas quanto à dificuldade coletiva, é dos meios de ensino. Nós não temos material de ensino. Os nossos quadros são precários, até que aquele outro que podemos conseguir observar naquela sala foi feito um empréstimo para poder, pelo menos os alunos que não têm kitab, levaram o caderno e servir deles como o seu manual diário. Mashallah. E olhando para esse número todo que tu estás aqui a mencionar, como é que tens trabalhado os alunos no mesmo lugar, ao mesmo tempo ensinas e saem, ou como é que tens feito para monitorar? Sim. Já que temos às vezes uns alunos um pouco avançados, esses também que costumam efetuar um papel muito essencial, como temos no caso daqueles dois, quando eles estudam, às vezes eu costumo dividir o grupo, que para este grupo você sente e lecione eles. Este grupo sente. E no final disso tudo, se que nós temos aulas da primeira classe, então costuma juntar todos os grupos numa única sala para dar aquela aula. Nós, por exemplo, aqui temos aulas de árabe, estudamos árabe, estudamos Akida, estudamos o Coran, estudamos o Hifidh, estudamos a história dos nossos nabis. Então isso tudo às vezes tem sido um pouco difícil, porque para dar, nesses termos desses kitabs, esses ustades também estão nesses mesmos livros. Agora fica difícil dizer vai dar aula a outro fulano quando todos estão na mesma página ou no mesmo livro. Aí tenho que tentar adaptar maneiras de como dar aulas simultâneas e fica muito difícil de controlar se está a perceber ou não está a perceber, porque o número é muito elevado dos alunos. Sabe? Neste caso, olhando para essa demanda, qual seria o seu desejo daqui a alguns meses ou alguns anos? O meu desejo daqui a alguns anos seria que alguém tivesse que apoiar esta madrasa, ou alguém por vontade própria. Pode vir aqui qualquer convidado dizer que eu tenho nível X, que gostaria de ajudar a dar aulas. Assim também poderia ser uma boa iniciativa de ajudar, porque um único estágio com esse número de alunos é difícil dar aulas, mas quanto mais tem um estágio, por exemplo, nós às vezes temos um estágio que tem chegado não diariamente, né? Mas quando ele consegue vir dar aula, eu até costumo ver que se isso aqui fosse sempre, seria algo, um alívio, ia trazer uma melhoria, os alunos iam aprender mais do que como se aprende. Mashallah, jazakumullah khairan. Neste caso eu gostaria de pedir ao professor para deixar um apelo em termos de dificuldades, em termos também qualquer coisa que achar, deixar um apelo para o nosso jamaat que está aqui, vai estar assistindo o nosso vídeo, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queria agradecer a todo o jamaat que está assistindo o nosso vídeo
e também queria pedir para que compartilhe para chegar aos outros. Hoje recebemos esta visita na nossa madraça para podermos dizer daquilo que são as nossas dificuldades que a nossa madraça apresenta diariamente. Nesta madraça, conforme dissemos anterior, que foi fundada em 2001, até hoje encontra-se nessa situação, significa que a madraça não consegue evoluir, não consegue sair daquele sítio, daquela dificuldade. Por isso, nós temos umas dificuldades muito sérias para poder conseguir lecionar esses alunos. Uma das dificuldades que a nossa madraça apoquenta, que é a dificuldade número 1, fora dessas outras coisas, inshallah, que é a falta do material, de dar aulas. Nós podemos estudar ao relento, mas quando temos acesso a um material de ensino, aos livros, isso pode melhorar muito na aprendizagem dos alunos. O aluno chega em casa, está a rever o seu kitab, mas nós só demos aqui aula em grupo, o aluno chega em casa, não tem como rever as lições anteriores que ele estudou. E outro problema, outra dificuldade que nós encontramos é o quadro. No nível, cerca de 150 alunos, é difícil nós darmos aula, um aluno por cada aluno. Às vezes nós precisamos montar um grupo de alunos, por exemplo, que estão a estudar primeiro. Se o grupo é muito elevado, dividirmos os grupos e daí conseguimos dar aulas a partir do quadro. Mas o nosso quadro, conforme viu-se, é muito precário e às vezes não conseguimos escrever. Giz. É normal, alunos, até às vezes nem sei onde que levam na escola, um traz um giz, o outro traz um giz, mas o professor deu esse giz ou só fizemos de levar lá na escola para cá. Então essa é uma das dificuldades também que a madraça apoquenta. Desde a criação da madraça até hoje, acredito que nós já teríamos uniforme, a dificuldade de uniforme. Um pouco de uma ajuda, nós também podemos fazer contribuição e se concretizar essa parte de uniforme aí. E outra questão é que, suponhamos que um professor dá aulas de manhã, conforme eu citei anterior, das 5 às 7 horas e entra de novo das 7 até às 10 horas. Isso mesmo os não os diferentes, o mesmo com esse número de alunos. Até este número de 150 que eu mencionei é um número de pessoas que estudam de manhã. Agora, se a gente for a contabilizar o número que estuda de tarde, é difícil dar aula das 5 às 7, das 7 às 10. E das 10 descansamos um pouco, entramos depois do dhuhr. Às 13 já estamos na sala de aula, até às 17 horas. Das 17 tem um grupo de pessoas grandes que não conseguem chegar nesses períodos, que estudam no período noturno, que às vezes costuma dificultar um tempo de pessoa sair da madraça e ir procurar o rizq. Às vezes, para conseguir lidar isso, temos que comparar o meu sustento e a obrigação de Allah. O que é que mais é muito relevante? Por fim, acabamos de deixar os nossos prazeres mundanos, dizer que o que Allah subhanahu wa ta'ala nos der, é isso mesmo, mas vamos fazer todo o esforço para não deixar a madraça cair. Este apelo que eu queria apelar a todo aquele que é um muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que quando alguém tira um sadaqa, ajudar alguém, esta pessoa não está a diminuir a sua riqueza. Muito ao contrário. Esta também é um remédio que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta a riqueza daquela pessoa. O outro, porém, é como o nosso ustaz disse que quando nós tiramos algo por caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, não tiramos por acaso, estamos a guardar para nós mesmos no dia do Qiyamah. E Allah subhanahu wa ta'ala fala num dos suras dizendo que as pessoas são aquelas que amam tanto a riqueza. E nós devemos saber que com a riqueza Allah subhanahu wa ta'ala pode nos testar. Também seremos interrogados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que tu usaste a sua riqueza? Assim como o professor será consultado, ou um alim será consultado. Como é que você aplicou o seu ilmo? E por terminar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a melhor pessoa é aquele que aprende o Corão e ensina. Mas não é possível ensinar sem apoio de vocês muçulmanos, sem apoio do Jamaat Islam,
se a dificuldade é do Islã, então toda aquela pessoa que é muçulmano é da responsabilidade dele. Quando nós colocamos a situação que é só o delegado do Conselho X, o delegado do Congresso X, só são essas pessoas que tratam coisas do DIN. Ou seja, a equipe do Nuro Islam TV são esses só que devem se interessar nas madrasas, como se eles estivessem a par da situação da madrasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni turaga tugambe kugombela shamaraga tueshete yoleo vashia uteje kutiva madrasa vetu vawe gafundare em 2001 pa bagakonesha ilaba inshallah Allah subhanahu wa ta'ala dikukamusira uti gajendele shele mwini mamudubore antani dificulty riba gwa pakale loji no inshallah ngayikugwila bari ni tuendele je weje kuti akatuka mshiri pa madrasa vetu pana uza ushi ni shindu ya kutamila ngani tuko la sala taji sala je tudia mungawa sala na mboga ile maluga kuti gasigona ga muntu kombola kunjira no kubona muntu nendeje kaspaso yerero ni itabu yo pa kuti tukombelesere wokuriwa sheria na mboroni ni hapo kama wandu aho adi kutuka msheria wokuriwa meria ba madrasa aba kuti ako banga dikapata kapa kuti kamudistira kuti nenda ini mbaronga gaga ntu ile joti awala wadi islam ala kuti kuneje ndi islam ajiji nombe jelo obrigação jao ukamushiria ajikauzaji ngawaja Nuru Islam TV ngawaja ustazi wa ngawaja uni ngawaja Sheikh Abdalla ngawaja wana delegado kwa conselho kabe na bai na boje ile responsabilidade orbiwene watugarira la mare ngoti Allah subhanahu wa ta'ala akatudibile ni bangadi wa ubande wani bakuti wani ni wani orebe adi englobado ukamushiria ajikauzaji Allah subhanahu wa ta'ala wajazakallahu khair. Pronto, acabamos aqui de escutar o discurso do nosso professor e nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez por vocês ficarem atentos em escuta e assistir ao nosso vídeo e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense a todo aquele que direto ou indiretamente tem nos ajudado a apoiar aos outros, a fazer chegar também a mensagem aos outros e pedirmos que essa intenção, pelo menos que se não faça alguma coisa, então faça a intenção ou então faça o dua para que as coisas também andem bem. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estávamos aqui com Istanbul Firmon e ao meu auxílio também está o Sheikh Musa. E eu que estou a falar pessoalmente sou o Ustad Shadali Swaleh. Jazakumullah khair mais uma vez. Que Allah recompense a todo mundo, inshallah. Amém, inshallah. سورة سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شتت من محمد صلى الله عليه وسلم
umbudu rahman tuntindo alenungu subhanahu wa ta'ala shanar shangamala alijannatu hanko bebo joju eleirene likauka hako yakonekana ninungu eleirene asomu junna utaa holu eler sulumola terara astagfiridwa Bidillah gobolillah ulubidillah istima Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. اسمي سليم ابو رسيتار سورة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unadina diangu Rebeka Santos Mohamed ngurio maba madrasa Nuru abanova shanganani. Ustazi wangu Shehe Shaibu. Shirio mesurati al-A'la shimadi shiri hadith. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة غندي شوشيل أبي هريرة رضي الله عنه شنو نلشن غشابة أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جايشة محمد صلى الله عليه وسلم قل أمتي وانغور يدخلون الجنة وخجنجل خنبيبو إلا إخايلي ماني آبا جشانغاني قال جايشة maswahaba ومن يعبى نبنا شاخاني يا رسول الله متم محمد صلى الله عليه وسلم قال جايشة محمد صلى الله عليه وسلم من يعطعني جشانغوندوني دخل الجنة شاخ جنجل خنبيبو ومن يعصاني جشانغاني فكاد آبا إليوا خانيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.